Em 20 de agosto de 1966, o corpo de dois técnicos em eletrônica, Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana, são encontrados no Morro do Vintém, no Rio de Janeiro. Eles foram encontrados mortos usando ternos, capas impermeáveis e máscaras de chumbo, geralmente usadas contra a radiação, que é o que traz o nome do nosso caso, Mistério das Máscaras de Chumbo. Mas por que mistério? Vamos descobrir. Olá a todos, meu nome é Melissa e esse é o podcast Papo Criminal, onde juntos vamos papear sobre diversos casos do Brasil e do mundo. Quero avisar vocês que eu estou testando uma coisa nova no Instagram do podcast, que é postar as fotos do caso após algumas horas do lançamento do episódio, para que dê tempo de todo mundo escutar e receber as fotos no feed. Inclusive, eu testei isso no último caso, acabei esquecendo de avisar. Mas aí eu quero que vocês comentem lá se tá dando certo, se vocês estão recebendo, ou se vocês preferem que eu continue postando na hora que sai o episódio. Eu acho melhor um pouco depois, pelo menos na minha concepção. Eu acho que pelo menos dá tempo de todo mundo ouvir e depois conseguir ver visualmente o caso. Mas aí vocês vão lá comentar e me contar o que vocês acham, o que vocês preferem. Eu também tô com algumas ideias pro podcast, mas são algumas ideias um pouco mais futuras, porque este mês, no final deste mês, e o começo do mês que vem vai ser um pouco turbulento por aqui, mas depois disso tem algumas ideias que eu acho que eu vou tirar do papel, mas eu vou estar sempre avisando vocês quando isso for acontecer, lá no Instagram do podcast, @papocriminal, e além disso eu vou estar sempre lá avisando quando tem episódio novo. E também vou trazer alguns outros conteúdos, como dicas de filmes, séries e livros com temática true crime. Mas enfim, dito tudo isso, vamos ao caso? No dia 20 de agosto de 1966, Jorge da Costa Alves, com 18 anos na época, subiu o Morro do Vintém para soltar pipa e acabou encontrando 2 homens mortos. Aterrorizado, ele voltou para sua casa e em poucos minutos já estavam no local o corpo dos bombeiros, policiais, perícias e imprensa. Os 2 corpos estavam próximos um do outro e já estavam em processo de decomposição. Vestiam ternos e estavam deitados de costas, usando capas impermeáveis e sendo levemente encobertos pelo mato. Nenhum sinal visível de violência, nem no local, nem nos corpos. Ao lado, uma garrafa de água mineral vazia, um pacote com 2 pequenas toalhas com as iniciais AMS e um bloco de anotações. No rosto dos cadáveres, máscaras de chumbo. Esse tipo de equipamento de proteção é utilizado para evitar radiação, que atinge principalmente a pele e os olhos. Devido à falta de equipamento, não houve testes na área em busca de traços de radioatividade ou análise do solo. A polícia identificou-os pelos documentos encontrados com eles: Manuel Pereira da Cruz, de 32 anos, e Miguel José Viana, de 34. Falando um pouco sobre as vítimas, eles eram moradores de Campos dos Goitacazes, desculpa gente, esse nome tá me pegando, localizada no norte fluminense do Rio de Janeiro. Eram técnicos em eletrônica experientes, casados e até que tinham boas condições financeiras. Ambos eram adeptos à religião espírita e por isso dedicavam parte do seu tempo estudando os ensinamentos de Allan Kardec e outros renomados autores. E os amigos queriam provas concretas de que o que eles estavam estudando era real. Então, no dia 12 de agosto, Fernando José, vizinho e amigo de Manuel, o encontrou martelando um cano de chumbo em sua casa. Em entrevista à antiga revista carioca Manchete, o Fernando contou que, ao questionar o amigo, ele obteve como resposta: Estamos criando qualquer coisa que evitará o fim do mundo em 1968, quando um grande ciclone arrasará grande parte do nosso planeta. Bom, voltando à cena do crime, além das máscaras de chumbo foram encontrados indícios que complicavam ainda mais as circunstâncias. Uma agenda com sinais e números ao estilo de mensagens codificadas, ou algo que só eles entenderiam. Bilhetes, entre os quais um que dizia: 4h30, estar no local determinado. 6h30, ingerir cápsulas.
Pós-efeito: proteger metais. Aguardar sinal: máscara. Havia também um vale do casco de água mineral comprada na região, o que indica que eles pretendiam voltar. Esse vale é como um cartão presente, digamos assim. Ele tinha, se eu não me engano, 200 cruzeiros, um vale que representava 200 cruzeiros. Então, não faz sentido ele ter um vale e ir lá para, sei lá, cometer suicídio, por exemplo. Um outro bilhete continha uma série de letras e números. E988, ECL82, 12AU7, 6CS2. Mas até agora não sabemos o que isso significa. Todos os seus passos foram levantados pelos detetives fluminenses. No dia 17 de agosto de 1966, eles disseram às suas mulheres que estavam indo para São Paulo comprar materiais de trabalho, inclusive um carro. Carregavam na ocasião a quantia de 2.300.000 cruzeiros, mas o dinheiro não foi encontrado. Ao invés de irem ao São Paulo, eles tomaram um ônibus às 9 horas da manhã e chegaram em Niterói às 2h30 da tarde. Compraram no armarinho as capas impermeáveis e num bar a água mineral. A moça que os atendeu neste último estabelecimento disse que Miguel parecia muito nervoso e toda hora ficava olhando para o relógio, como se ele tivesse hora marcada para fazer alguma coisa. O tempo estava chuvoso e escurecia rapidamente, inclusive por isso estavam comprando as capas. Dali, eles foram direto para o local onde foram mortos. Isso no dia 17 de agosto. Seus corpos só foram encontrados no dia 20. Os corpos seguiram para o IML, mas muitos exames não foram realizados. As vísceras, que poderiam indicar a causa da morte, foram jogadas fora sem análise. O motivo foi a falta de reagentes necessários para os testes. Assim, nunca foi descoberto se Manuel e Miguel realmente ingeriram alguma pílula estranha, como informava o bilhete ao lado dos corpos. Os corpos ficaram 2 dias no necrotério e foram liberados sem obituário, o que não é recomendado. Além disso, o laudo médico foi assinado por um legista que não estava no caso. De acordo com as normas do ML, tal laudo sequer deveria ter sido assinado, visto que os devidos exames não foram realizados. E a causa da morte jamais foi identificada. Um ano depois, foi até pedida uma exumação dos corpos para maiores análises, mas o excesso de formol impediu que isso acontecesse. A autópsia não encontrou ferimentos e sinais de radioatividade. Maneca, um auxiliar de necropsia do Instituto Médico Legal, o IML, de Niterói, disse ao delegado Idovan Ferreira, responsável pela investigação, que as vísceras não haviam sido enviadas para exame toxicológico porque tinham apodrecido. Posteriormente, Idovan também revelaria que a geladeira do IML havia quebrado. Algumas teorias sustentadas pela polícia foram de latrocínio, que é roubo seguido de morte, homicídio ou pacto de morte. Também acreditavam que uma terceira pessoa estava envolvida, visto que as folhas onde os corpos estavam haviam sido cortadas com objeto que não foi encontrado. Isso também explicaria o desaparecimento da parte do dinheiro que tinha sobrado depois deles terem comprado as coisas deles. No entanto, os corpos ainda constavam as alianças de ouro, os relógios e os óculos. O principal suspeito foi Elcio Gomes. O Gomes havia apresentado o espiritismo a Miguel e Manuel, e era comumente visto com os dois fazendo experiências. A revista O Cruzeiro contou que o pai de Manuel, Sebastião Pereira da Cruz, disse que o trio já havia explodido uma bomba no quintal do filho durante uma das suas experiências. Há alguns meses, os 3 já haviam testado outro engenho na praia de Atafona, perto de Campos, onde provocaram pânico na população com a explosão de um objeto grande e luminoso. O boato corrente, na época, era que um disco voador havia caído no mar, disse ele à revista. O interesse de Miguel e Manuel pela vida em outros planetas não era desconhecido. Essa é uma das teorias mais famosas do caso, inclusive, que foi algo relacionado a extraterrestres.
Alguns deduzem que os dois seguiam instruções ditadas por extraterrestres e usaram as máscaras para se proteger da radiação emitidas pelas aeronaves. Alguns ainda afirmam que os homens estavam envolvidos em venda ilegal de material radioativo, tendo sido assassinados por compradores insatisfeitos. Mas gente, 58 anos depois desse caso, ainda não temos respostas do que realmente aconteceu e o que tudo aquilo significava. Pessoal, o caso de hoje foi um pouco mais curtinho, mas eu precisava trazer esse caso pra vocês, gente. Sério, eu conheço esse caso há muitos anos e eu ainda fico muito confusa, porque a gente consegue deduzir tanta coisa, mas nada ao mesmo tempo, isso é muito louco. Eu fico muito triste que a morte não tenha sido explicada, principalmente por causa da família, que eles ficaram sem respostas. Mas, de certa forma, eu sinto que nem eles esperavam que esse ia ser o desfecho, sabe? Mas e vocês, gente? Vocês têm alguma teoria? Me contem lá no @Papo Criminal no Instagram. O que vocês acham? Se vocês têm alguma teoria nova, se vocês conhecem alguma outra teoria que já exista, mas que eu não contei aqui. Inclusive, o Linha Direta da Rede Globo fez um episódio dedicado a esse caso em 1990. E se eu não me engano, eles também fizeram em 2004. E eles podem ser encontrados facilmente no YouTube, caso vocês queiram assistir. E para quem ficou até aqui, vou contar um spoilerzinho do caso da semana que vem. Gente, esse caso, na verdade, foi uma mudança de planos. Eu não ia trazer ele semana que vem. Ele tava na minha lista de casos para trazer aqui pro podcast, mas ele não ia ser semana que vem. E ele era um caso também em aberto. O assassino ainda estava solta. E, inclusive, por isso que eu queria trazer ele pro podcast, pra gente divulgar a face do assassino, porque é um caso brasileiro, pra caso alguém visse, denunciasse. Mas o assassino foi preso essa semana e eu acho que eu preciso trazer o quanto antes esse caso para vocês saberem tudo o que aconteceu, conhecerem a vítima, conhecerem o assassino e entenderem por que esse caso é tão enigmático e tão doido de se pensar que aconteceu realmente, principalmente pela questão do grau parentesco que esse assassino tinha com a vítima. É muito triste, gente. Sério, se preparem. Mas eu vou trazer e com certeza a gente ainda não vai ter pena, não vai ter nada, provavelmente, né? Na verdade, não é certeza. Mas eu acho que a gente não vai ter nada ainda, porque ele acabou de ser preso. Então, eu vou trazer o caso, mas sempre vou ir atualizando ele lá no @Papo Criminal, lá no Instagram. Vou estar sempre atualizando vocês. Qualquer coisa nova que sair, eu vou estar atualizando vocês. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio do Papo Criminal. As fontes deste caso foram Blog do Niterói, History Channel, Linha Direta e Wikipédia.